ou decidi retornar ao mundo de Paldea. Tá, pega. 30 minutos. Vou botar no 1.5, ok? Poxa, 30 minutos. Ou decidi retornar ao mundo de Paldea para dessa vez me tornar um mestre do tipo fantasma, vencendo todos os treinadores da Liga Pokémon e claro, Assim, eu também assistiria 30 minutos de boa no final. Assim, sozinho. Mas em live é muita coisa, pô. a campeã da região, sem usar itens em batalha como poções e claro, com apenas uma vida. Ou seja, uma derrota e seria fim de jogo. Embora o inicial de fogo de Paldea possa se tornar fantasma na sua última evolução, por enquanto ele não era um. Então precisaria ir longe atrás do nosso real inicial fantasma. E quem poderia ser melhor do que ele? O bom e velho Gastly. Nosso primeiro Pokémon da jornada finalmente se juntava ao time. E embora fosse extremamente poderoso na sua última forma, ainda não tinha Ele foi sua inspiração? Que isso, que massa. Ah, o Cesarski, né? Tu falou ali em cima. muita força. Então tínhamos que conseguir mais reforços para enfrentar o primeiro ginásio. Foi assim que eu encontrei essa estranha criatura em forma de baú, Gimmighoul, que rapidamente decide se unir ao time dos fantasmas e nos apoiar nessa jornada. E além dele, eu também encontro o poderoso Misdreavus, que daria um enorme salto de poder para o nosso time, por ser um Pokémon bem fortinho mesmo na sua primeira forma. Pois finalmente a equipe fantasmagórica estava Eu não sei escrever o nome dele muito bem. pronta para aterrorizar o primeiro nome, líder né? de ginásio da região. Bem, falando de Paldea. Gosto de Paldea, a gente tem os desafios de Paldea pra fazer. Dito isso, tem muito Pokémon fantasma legal em Paldea. Eu acho que ele tem como fazer uma diversidade legal nesse desafio. Gastly inicia a primeira e tão importante batalha da jornada. Atacando com seu Thunderbolt, ele levava um inseto à beira do colapso, que revidando com seu Struggle Bug, era incapaz de afetar a vida do fantasma, mas reduzia seu poder, algo que sempre é um problema. Nimble evidentemente caía, mas deixava sua marca, pois ao reduzir a força do Gastly, faz com que seu poderoso raio se torne não tão poderoso assim. Mas Tarântula era incapaz de revidar com força o bastante, mesmo sendo bem frágil, a tipagem do fantasma venenoso o mantinha seguro contra os golpes do inseto. Mas eu decido trocá-lo de lugar com Misdreavus para poupá-lo em uma posição de emergência. Uma boa escolha, pois dessa vez o inseto golpeia com um ataque do tipo Dark, que é capaz de ferir consideravelmente o tipo fantasma. Mas já sem mais escolhas, Se bem que se ele desse outro golpe elétrico, ia matar o Tarântula. Tarântula finalmente vai ao chão em um último Psybeam, nos colocando diante do último e mais perigoso Pokémon do ginásio, T de Ursa, que muito mais resistente que os seus companheiros caídos, segurava firme ao Psybeam da bruxa, e mesmo batendo com desvantagem de tipo, seu Furicutter era perigosíssimo e enfraquecia de pouco em pouco o fantasma. Misdreavus continuava a bater, mas seus golpes eram insuficientes e a força do urso aumentava. Ele tá fazendo A com o cada level cap? O fim parecia próximo, não havia muito mais o que fazer, mas eis que algo acontece. Ah, ele tá com level cap. Legal, legal. Ela desvia, evitando o golpe que a derrubaria. A bruxa revela que sua força de vontade era suficiente para superar o poder bruto e assim dispara por uma última vez para enfim um crítico, levar o urso ao chão contra É isso, o Misdreavus jogou muito aqui, velho. todas as probabilidades. Nosso pequeno fantasma mostrava, já tão cedo na jornada, o seu incrível poder adormecido. E após tamanha demonstração de poder, eu chego à conclusão que já estávamos forte o bastante para ir até o próximo ginásio. E dessa vez era do tipo grama. Mais uma vez, Gastly era o primeiro em campo, disparando na frente com um Esse Sudowoodo grama é muito legal, tá? Foi uma referência muito legal do Pokémon. Spray, ele aproveitava a efetividade do golpe para ganhar vantagem. O oponente tentava revidar com Mega Drain, mas, mais uma vez, sua tipagem o mantinha protegido das garras do oponente. E assim, o fantasma finalmente ataca novamente e finaliza seu primeiro adversário sem dificuldades. Smoliv era o próximo oponente do poderoso Pokémon, que continuava a atacar com seu Acid Spray, causando um dano gigantesco ao alvo. E assim como seu companheiro caído, Smoliv era incapaz de atravessar a tipagem do fantasma venenoso, e sendo assim, mais uma presa fácil para o terrível Pokémon. E por último, mas não menos importante, Sudowoodo, um Pokémon com um enorme ataque e defesa, que evidentemente não seria nada fácil de lidar. Mas Gastly não se intimida e ataca mais uma vez. Seu Acid Spray Ah, ele podia ter terastalizado aqui, né? Ele podia ter terastalizado, eu acho. Ele podia. era extremamente poderoso e enfraquecia muito o adversário, e revida em um poderoso Rocket Roll. Mas Gastly segura! Com um único ponto de vida, o fantasma se mantinha de pé, determinado a mostrar que não ficaria atrás da bruxa. E assim, atacando novamente, Gastly finalmente leva o enorme Pokémon ao chão e nos garante a segunda insígnia de Paldea. A jornada começava com grande fervor, com lutas bastante equilibradas, mas as coisas não ficariam assim por muito tempo. Era hora de nos fortalecer ainda mais. E assim eu encontro um poderoso Pokémon, Sableye, que com sua tipagem extremamente única seria uma peça fundamental para alcançar nosso objetivo final. E assim, o estranho Pokémon se une ao time. Nosso Eu sempre pronunciei Sableye. treinamento iniciava, fortalecendo cada um dos nossos companheiros para o desafio que estava por vir, que prometia ser complicado e letal ao menor dos erros. E é durante o treinamento que eu encontro uma pequena criatura, que ainda não é do tipo fantasma e não possuía um grande poder. Mas, ao ser exposta a um raro e especial objeto, a criatura evolui para se tornar o perigoso Pokémon fantasma, Cerulege. Uma adição excelente de pura força bruta Eu usei o Cerulege quando zerei. se unir ao time. Agora sim estávamos realmente prontos para o desafio seguinte, o ginásio do tipo elétrico. Cerulege, evidentemente, era o primeiro em campo. Com sua força recém-descoberta, o grande guerreiro ansiava pelo Mano, Shadow Claw no Cerulege e o golpe especial dele é muito forte, cara. combate, um triste destino para seu frágil e pequeno oponente. Watchrow, que é obliterado em um único golpe de suas garras. Shadow Claw. Luxio era o próximo a entrar. Reduzindo o ataque do guerreiro com seu Intimidate, ele aumenta
Agora eu sei qual a versão que ele tá jogando. Ele tá jogando a Violet. Tava suas chances de vitória, e sendo assim, decidiu trocá-lo de lugar com a bruxa, que infelizmente recebe um dano gigante. Acho que é. Mas ela não se renderia, apesar da desvantagem. Atacando com seu Rex, ela mostrava que não ficaria para trás em matéria de força bruta, mas o próximo golpe tinha tudo para ser o último para ela. Mas ela segura, mais uma vez se mantendo Mano, muito boa a edição dele, cara. Muito divertida, cara. de pé, com apenas 2 pontos de vida, Miss Dravos mostrava sua força, atacando e finalizando de uma vez por todas o oponente com seu Rex. Mas Como ele tá fazendo level cap, ele podia falar isso no começo e atrair mais a galera. Bellibolt entrava em campo, uma verdadeira muralha em forma de Pokémon. Miss Dravos havia feito sua parte e sabia que seu fim finalmente chegava, mas não cairia sem lutar. Atacando por uma última vez, seu Rex enfraquecia o oponente. Ah, podia ter dado... Como é que fala? Podia ter dado Confuse Ray. Antes de, inevitavelmente, cair. Era então a vez do curioso Sableye. Começando com seu Fake Out, ele garantia uma pequena, porém preciosa vantagem na luta. Bellibolt atacava com seu Spark, mas Sableye É muito boa a forma que ele mostra o potencial do Pokémon, sim, demais. E esse negócio dele cortar a tela, bem legal, era bem resistente legal. o suficiente para segurá-lo com tranquilidade e então se esconder na terra, evitando o segundo golpe do oponente para atacar de surpresa, que causa um dano avassalador, deixando seu oponente no limite da vida. Bellibolt atacava por uma última vez, mas incapaz de derrotar o fantasma, seu fim havia sido selado. E em um último golpe, o elétrico vai ao chão e Sableye garante a sua primeira vitória em combate. O novato estreava da melhor maneira que poderia, em uma gloriosa vitória, mas seu desafio apenas começava, pois agora Miss Magius entrava em campo, o último e mais poderoso Pokémon da liga, que ao assumir a forma elétrica se torna um Pokémon sem fraquezas, graças à sua habilidade, Levitate. Essa não seria uma luta fácil. Sableye tentava incansavelmente golpear com seu Shadow Snake, mas não era sequer perto do necessário para derrotar a bruxa. E assim, infelizmente, nosso pequeno novato vai ao chão, mas fazendo o suficiente para provar seu valor na equipe. Era hora do Gastly entrar, nosso incrível inicial, e com seu enorme Se fosse um Mega Sableye, como? Destruindo. Mas não tem, né? Não tem, né? Pokémon Company. poder, era a melhor aposta contra um Pokémon tão poderoso. Mas um único golpe o finaliza sem dificuldades. Estávamos lidando com um oponente em outro patamar. Não podíamos poupar forças Esses que estão em volta da Miss Magius. Ah, tá falando do Terastelizar? agora. Era hora de ir com tudo. Ser o LED entra em campo, com nossa última esperança. Miss Magius dispara na frente com um Lethal Rex, que levava o guerreiro ao seu limite, mas ele não se renderia. Revidando com Flame Charge, ele fere o oponente e aumenta sua própria velocidade. Tinha que ser suficiente. Se ele não conseguisse atacar primeiro, nosso fim seria decretado. Mas ele não estava pronto para cair. Golpeando na frente com seu Shadow Claw, finaliza a Ai, muito legal essa edição desse estilo. Muito boa. bruxa e nos garante a terceira insígnia de Paldea. O treinamento tinha que retornar. Após uma batalha tão próxima da derrota, estava claro que não chegaríamos muito longe se não melhorássemos. E rapidamente. Ceruled derrotava um Pokémon atrás do outro em sua jornada de fortalecimento. E é no meio do treino que um curioso Pokémon se apresenta. Rotom, que com sua tipagem elétrica poderia ser uma adição essencial para o próximo ginásio. Sendo assim, é capturado e se une ao time. Mas ainda não era o suficiente. Precisávamos de mais. E assim eu decido expor a poderosa bruxa. O Terastelizar, eu acho ela muito forte. Acho legal a mecânica, só não acho ela tão divertida quanto a Mega Evolução, que é muito mais legal, né? A Pedra do Anoitecer, liberando de uma vez por todas todo o seu poder. E então, a grandiosa Miss Magius se apresentava. Nosso letal Nêmesis da última batalha agora se tornaria uma esperança para Se o King Gambit, os fantasmas, seria o mais forte do time, alcançar o topo. King Gambit não é a evolução do... Ah, entendi, se fosse fantasma. É a evolução do Bisharp, né? Não gostei tanto do design dele, não. Eu gostei, mas não tanto. Prefiro o design do próprio Bisharp. E além dessa mudança, eu também vou à caça de outro fantasma. Um curioso dragãozinho que rapidamente Ah, claro, né? Nossa, esse Pokémon é a massa. aceita se unir ao time. E embora ainda não fosse um Pokémon poderoso, era um verdadeiro diamante a ser lapidado. Com um dos maiores potenciais de toda a Pra entrar no lugar daquele Gastly ali, que nunca vai ser um Gengar, porque ele tá jogando sozinho. Assim como eu também não deve ter muitos amigos. Oxe, só amassar. equipe, estávamos finalmente prontos para enfrentar o ginásio do tipo água. Agora no 1.5 ficou muito gostoso de ver o vídeo dele, cara. Não sei se ele fala muito calmo, devagarzinho, mas ficou bem gostosinho de ver em 1.5. Lá inicia o combate. Ganhando uma pequena vantagem com seu Fake Out, ele saía na dianteira. Mas os cortes do oponente eram devastadores e testavam as resistências do pequeno Pokémon, que se esforçava para segurar e revidar com um assustador Phantom Force. Um golpe extremamente poderoso que levava o oponente à beira do colapso. Para que, enfim, com o dano da tempestade de areia, ele caia. Nosso pequeno fantasma nos garantia a primeira vitória, mas muito ainda restava. Era a hora do Wugtrio se colocar em nosso caminho. Atacando com seu Water Pulse, ele era incapaz de derrotar o fantasma. E assim conseguia uma última Mano, o Wugtrio é muito feio. oportunidade para golpear com seu Shadow Snake, antes de, inevitavelmente, cair. Mas Ceruled se colocava em campo para enfrentar seu oponente, que, incapaz de derrubá-lo mesmo com um golpe super efetivo, se torna uma presa fácil para as garras do fantasma, e assim vai ao chão. Mas a luta ainda estava Pera aí, o Drip entrou no lugar de quem? Do Gimme-Go. Ah, eu acho que tirava esse Gastly aqui, viu? Tirava muito esse Gastly aqui.
inevitavelmente cair. A Zero LED se colocava em campo para enfrentar seu oponente, que, incapaz de derrubá-lo mesmo com um golpe super efetivo, se torna uma presa fácil para as garras do fantasma, e assim vai ao chão. Mas a luta ainda estava apenas começando, pois o real desafio se apresentava diante de nós. Crabominable, o mais poderoso Pokémon oponente. Zero LED sabia que agora era tudo ou nada, e decide preparar o seu mais poderoso golpe, Solar Blade, mas seu preparativo requer tempo que Crabominable se recusava a oferecer, atacando e obliterando o guerreiro fantasma em um poderoso crítico. Nossa. As coisas começavam a sair do controle. Nosso Gritou. mais poderoso Pokémon caía, e Crabominable se mantinha firme e forte. Mas Rotom entra, nosso pequeno e prestigiado novato, a chave para a vitória. Atacando com seu poderoso Electro Ball, mostrava que não estava para brincadeira, colocando o oponente contra a parede, que revidava com toda a sua força, mas era incapaz de atravessar a força de vontade do pequeno fantasma. Sua Auron Berry Casas Bahia foi um bom nome, tá? recuperava parte da sua energia, o suficiente para golpear por uma última vez e finalizar de uma vez por todas o perigoso caranguejo. E assim, mais uma insígnia era conquistada. E Switch 2 ano que vem? Eu quero anúncio do Switch 2 porque eu estou torcendo pro Legends EA ser pra Switch 2, pra ele ter mais potência e poder rodar um jogo muito melhor do que o Legends Arceus foi. mais um passo era dado rumo à Liga Pokémon. De volta ao treinamento, Zero LED dava tudo de si. Indignado pela sua última falha, o guerreiro não admitiria que isso voltasse a acontecer. Estava determinado a ser o mais poderoso entre todos e não poderia cair tão cedo em uma batalha. Era uma verdadeira Pô, mano, o passinho demora demais, filho. Tá maluco. Ele podia ter colocado aqui as batalhas contra os alfas, né? Os coisa lá. afronta à honra do guerreiro. E observando tamanha determinação, Gastly adquire o que faltava para evoluir e se tornar o poderoso e assustador Haunter, um letal fantasma. Era finalmente a hora de enfrentar Se ele não for transformar em Gengar, não faz sentido ele ter tirado o Gimmighoul aqui. Era melhor ter mantido o Gimmighoul. um dos ginásios mais poderosos Eu não vi muito sobre Legend Arceus. Ele é um bom jogo. Ele diverge muito da história de Pokémon. E isso é um alívio. Cara, Pokémon é a mesma coisa há muito tempo. E não que seja ruim, mas ver uma coisa nova é muito bom. Só que eu acho que ela poderia ser melhor do que o que foi. da região, e com sua tipagem normal, seria imune a todos os nossos golpes, mas nós também seríamos aos deles. Sableye inicia mais uma vez com seu estratégico Fake Out, que garantia uma pequena vantagem, e segurando firme ao Sucker Punch do alvo, era capaz de revidar com um poderoso Low Kick, que mostrava ao oponente que não seria uma luta simples. Percebendo que na pura força bruta não seria capaz de deter o fantasma, Komala Um negócio que eu tô ansioso pro Switch 2 é Mario Kart 9 e Mario Maker 3. Eu acho que eu tô mais ansioso pelo Legends EA e o Mario Kart 9. Mario Kart 9 seria maneiro. utiliza seu turno para deixar Sableye sonolento, algo perigoso. Mas Sableye se enfurece Se o Mario Kart 9 voltar com algumas mecânicas do Double Dash, com a qualidade de diversão que ele tem do 8 Deluxe, oxi, amasso. e em poderoso crítico levava seu oponente à beira do fim. Atacando por uma última vez, Komala decretava o seu próprio final, pois Sableye, mesmo sabendo que em breve dormiria, dispara em um Low Kick para derrubar o alvo e nos garantir uma preciosa vitória. Sableye então cai no sono, mas estava preparado para isso, despertando instantaneamente com a ajuda de sua Berry. O pequeno estrategista estava pronto novamente para enfrentar o próximo desafio, tudo um Sparse, mas esse adversário estava muito além das suas capacidades. O Dunsparce, eu achei legal a ideia. Eu só não queria que nosso Pokémon tão querido, Dunsparce, evoluísse pra um Dunsparce, mas achei muito legal a ideia. Atacando com seu Drillhun, ele mostrava uma força avassaladora, que quase derruba o fantasma de primeira. O fim era inevitável, mas Sableye ataca por uma Agora que eu vi que o nome dele é Rubinho. última vez para deixar tudo nas mãos dos seus queridos companheiros. Era então a hora do pequeno dragão entrar. Ansiando por combate, o frágil Pokémon mal sabia o que lhe aguardava. Deu, Run o oblitera, como se não fosse nada. Dunsparce não estava para brincadeira. Era hora de ir com tudo. Haunter entra em campo. Atacando seguidamente com seu Dark Pulse, ele não conseguia causar dano bastante da criatura, que finalmente revida com Glare, paralisando o poderoso fantasma. Mas era tudo o que poderia fazer, pois cai na sequência para um último e letal Dark Pulse. Apenas ele restava. Star é Mano, o tamanho desse Haunter, velho. o último e mais perigoso Pokémon oponente. Seria o nosso fim que chegava pelos céus, ou seria a glória da vitória? Era a hora de descobrir. Atacando primeiro, Staraptor levava o fantasma ao limite, mas Haunter não cairia sem uma boa luta. Revidando com seu Thunderbolt, ele dava tudo o que podia. Antes, Eu acho que os líderes de ginásio poderiam utilizar em Paldea. Poderiam utilizar os Pokémon deles base pra poder atacar normal e tal. E eles deveriam ter uma mecânica que entende quando aquele vai ser. Quando vai ser mais efetivo terastelizar. Ou quando vai ser de certeza o último round, aí ele terasteliza pra poder terastelizar no final e usar.
da sua inevitável queda. Smagios era a próxima a entrar, um oponente de altura, mas um crítico a coloca contra a parede, no momento mais importante da jornada. A bruxa revidava com seu Power Gem, mas infelizmente não era bastante. E assim Cadê o golpe elétrico aqui nessa... também vai ao chão. A ave de rapina encurralava os fantasmas, um após o outro. Mas não ele. Ele não se curvaria. Rotom tinha exatamente o que precisávamos para a vitória. Suportando com tranquilidade o golpe do pássaro, ele revida. Não que fosse útil, ele é tipo normal agora, né? Com seu poderoso Electro Ball, que deixava Staraptor a um passo da queda. E após derrotar tantos perigosos pokémons, a ave se via encurralada diante de um pequeno e inofensivo fantasma. Incapaz de crer no próprio fim, ela ataca por uma última vez. Mas era tudo o que poderia fazer. Pois o fim realmente vinha dos céus, mas não o nosso. E em um último raio, a ave é levada ao chão. E mais uma insígnia de Paldeia é conquistada. Nossa força aumentava, era incontestável. Mas agora estaríamos em um novo patamar na jornada, onde oponentes muito mais poderosos se colocariam no nosso caminho. Precisávamos de mais poder. E assim, Ele podia gravar também as batalhas do Team Star aqui, né? Se bem que ele não deve estar fazendo, não. o treinamento retorna. Sem sua oportunidade de lutar na última batalha, Cerulege estava ainda mais incomodado e treinava cada vez mais duro, pois sabia que no próximo ginásio tudo estaria em suas mãos. Legal essa historiazinha dele que ele cria, acho maneiro. Mata-Mosca e Cerulege eram os primeiros no campo de batalha, com uma difícil missão em suas mãos: enfrentar um ginásio super efetivo. O pequeno dragão é o primeiro a ir ao chão, sem sequer ter uma oportunidade de brilhar novamente. Já Cerulege suporta com dificuldade ao golpe oponente para revidar em um devastador Shadow Claw, que leva ao primeiro As Mega Evoluções são divertidíssimas e eu adoraria ver as Mega Evoluções. o oponente ao fim. Era hora de Sablai entrar para ajudá-lo no combate, mas sua jornada, infelizmente, terminava mais uma vez de forma Elas devem chegar no Legend ZA de novo, né? prematura. Mesmo com todo o seu esforço, Cerulege ficava para trás. O pequeno Fantoche tentava atacar o misterioso Sablai, mas sua tipagem o mantinha seguro, dando o tempo que Rotom precisava para desintegrar o oponente. Mas Houndstone surge das sombras, golpeando com um devastador Phantom Force para levar o pequeno fantasma ao limite da vida. Mas o real perigo só estava começando, pois Toxtricity se apresentava, o mais perigoso e poderoso Pokémon da líder. Sablai dispara, golpeando o cão com seu Shadow Sneak para acelerar o combate, e com a ajuda de seu companheiro, finalmente levavam ao chão o perigoso animal. Mas Toxtricity restava de pé e finalizava sem dificuldades ao elétrico. Howler entrava para assumir sua posição, mas também é deletado, sem sequer ter chance de agir. As coisas começavam a complicar, mas Sablai desaparece, preparando o contra-ataque que poderia ser a chave da vitória. No mesmo momento em que seu novo companheiro, Mismagius, também era levado ao chão sem dificuldades. Tudo estava nas mãos do pequeno Sablai agora, que se materializa em um devastador Phantom Force, colocando o oponente a um fio da queda. E embora por muito subestimado, Sablai sabia que essa era a sua luta. Atacando novamente com Shadow Sneak, ele levava o oponente ao fim e nos garantia a 6ª insígnia de Paldeia. Estávamos quase lá. Era hora de buscar um poder ainda maior. E assim, Haunter finalmente evolui para se Rapaz. Ah, ele vai evoluir pra Gengar. Ah, ok. Tudo bem, tirar o Game Go. tornar uma verdadeira máquina de destruição, o temido e poderoso Gengar. O salto de poder havia sido gigantesco com essa nova transformação. Parecíamos estar prontos para tudo, mas todo cuidado é pouco quando tão perto do fim. Era hora de uma nova adição ao grupo. Banich, o boneco fantasmagórico, que embora não muito poderoso, seria por hora uma excelente substituição para o Mata-Mosca, que ainda não estava pronto para evoluir e acompanhar a força da equipe. Mas cedo ou tarde, sua vez chegaria. Era hora de voltar ao treinamento, pois havia um último Pokémon que precisava ser fortalecido antes do próximo desafio. Gimme-Go, que finalmente evoluía para se tornar o precioso Golden Go, uma valiosa chave para o tão almejado topo de Paldeia. Estávamos prontos, agora sim era hora Ah, ok. Ele vai tirar quem? Eu acho que ele vai tirar o Sableye ou o Rotom. de enfrentar o próximo líder, do tipo psíquico. Em mais Não vai tirar o... Quê? Ele tirou o Misdreavus? Meu, o Sableye ele não ia tirar, né? Mas o Misdreavus? prontos, agora sim era hora de enfrentar o próximo líder, do tipo psíquico. Em mais uma vez, Cerulege iniciava o combate. Ansiando para mostrar seu potencial, ele fortalecia seu poder com Zords Dance, mas recebia em troca uma devastadora mordida da girafa. Então, atacando com todo o seu poder em um único corte, não era suficiente. Cerulege, mais uma vez, era derrubado prematuramente. O pequeno guerreiro não entendia o motivo de sua decaída. Mesmo com todo o seu esforço, nunca parecia suficiente. Banich entra, aproveitando o oponente enfraquecido para finalizá-lo rapidamente enquanto aumenta a própria velocidade. Spatula era próxima em campo. Atacando primeiro com sua incrível velocidade, ela utilizava um Shadow Ball para levar o boneco ao limite. Mas Banich não cairia tão facilmente em sua estreia. Suportando firme o golpe, e ele revida em um igualmente letal ataque. E enfim, Shadow Sneak o coloca um passo à frente na batalha, ao golpear primeiro e finalizar a ave. Mas era tudo o que poderia fazer, pois incapaz de finalizar a poderosa Gardevoir em um único golpe, é obliterado. Sablai assumia seu lugar para que em uma sequência de golpes rápidos com Fake Out e Shadow Sneak pudesse levar a fada ao chão, sem sequer oferecer chance de contra-ataque. Mas então, o real perigo se aproximava, o mais resistente e poderoso Pokémon da líder. Mano, esse Pokémon aqui não ser planta é coisa de gente biruta. O cara que fez o design desse Pokémon,
e não botou ele planta, é biruta, tá? Lordes. Desintegrando o pobre fantasma como se não fosse nada, ele mostrava que a batalha estava longe de terminada. Rotom entrava dessa vez, paralisando a fada para ganhar uma preciosa vantagem. Ele se esforçava com tudo que tinha para suportar aos seus poderosos golpes. E assim o pequeno elétrico ganhava tempo enquanto golpeava, até o último fio de vida. ele ganhou. Para enfim cair. Mas seu papel nessa que luta dó. havia sido desempenhado com maestria. Pois paralisado e enfraquecido, Flord se tornava uma presa fácil Que dó desse Rotom ter finalizado, velho. que Gengar buscava, e em um único Rex, o perigoso fantasma dá fim ao oponente e nos garante a penúltima insígnia de Paldea. Apenas o último ginásio restava. Era hora de iniciar uma preparação final, pois eu sabia que não tinha um membro da equipe que seria capaz de lidar bem com um ginásio do tipo gelo. Mas eu sabia exatamente quem poderia desempenhar esse papel. E é assim que eu encontro um furioso Pokémon, Primeape, que Ah, ele vai fazer o Annihilate. Boa. ainda não era do tipo fantasma, mas eu sabia que com treino bastante, eu desbloquearia esse potencial adormecido. Unindo-se à equipe, seu treinamento incessante se iniciava. Derrubando um Pokémon atrás do outro com seu violento Raid Fist, Primeape se enfurecia e se fortalecia cada vez mais. Até que enfim, chega ao ápice da sua fúria e poder, ao evoluir e assumir a mais nova forma de Annihilate. Agora eu tinha certeza. Nada ficaria em nosso caminho rumo ao topo. Era hora de ir de encontro ao último líder da região. Frosmoth é a sua primeira e frágil vítima, sendo desintegrada por um único Fire Punch. Beartic, embora muito mais poderoso e resistente, também era incapaz de suportar a fúria dos golpes do lutador, que rapidamente o levava ao chão. Mas seu titã era outra história. Com sua resistência incomparável, o curioso Pokémon suporta no limite da vida o golpe da besta, e assim revida com uma última tentativa desesperada. Mas não era o bastante. A fúria de Annihilate Ah, mas deu um bom dano ali, tá? estava apenas no começo. Não treinei o Titan, mas queria. Talvez em algum desafio nosso. Golden seria melhor, Metal Estrefada, verdade? Verdade. Isso, ele não cairia agora, golpeando novamente com seu Raid Fist, mais um oponente elevado ao chão. Quem poderia se opor a tamanho poder destrutivo? Altaria se apresentava para tal missão como a última esperança do seu treinador, mas assumindo a sua forma glacial, se tornava uma presa fácil para os golpes do fantasma, que sem dificuldades leva a ave ao chão e nos garante oficialmente a última insígnia de Paldea. Nada mais restava a não ser iniciar os preparativos para enfrentar a grande Liga Pokémon. Mata-Mosca retornava ao time e seu treinamento intenso se iniciava. Era sua última chance de alcançar seu poder máximo. Caso contrário, não estaria qualificado a nos acompanhar na liga. Mas eu queria dar essa chance ao pequeno dragão que, observando os ensinamentos de seus companheiros, finalmente atingia sua forma intermediária, recebendo um necessário aumento de poder. Agora sim, ele estava pronto para treinar com sua força total. Derrotando um Pokémon atrás do outro, o pequeno dragão finalmente começava sua escalada rumo ao poder. E todo o seu treinamento dá frutos ao evoluir e atingir sua forma final. Esse Pokémon é forte. Dragapult, com Esse Pokémon é muito forte. uma velocidade assustadora, seria nossa arma secreta na Liga Pokémon. Estávamos finalmente Caraca, ele vai usar o Sableye até o final, que loucura. A tipagem dele é boa, né? prontos. Era hora de ir com tudo. Sableye era nosso primeiro Pokémon a pisar na Liga Pokémon. Era finalmente a hora que tanto esperou. Suportando firme ao Muddy Water do oponente, Sableye invocava o sol para a batalha. Com suas estratégias perfeitamente planejadas, Sableye deixava o campo em um último golpe, caindo. Ah, ele vai ajudar o Ciro LED. Mas criando o cenário perfeito para a triunfal entrada de Ciro LED, que mais forte do que nunca dispara com Solar Blade para obliterar seu oponente como se não fosse nada. Donphan era o próximo desafiante, mas mesmo com sua planta. defesa avassaladora, é levado ao limite pelo golpe da lâmina fantasma, mas revida com tudo e sequer o esforçado Mano, aquele crítico não matou. guerreiro é capaz de suportar a potência do terremoto. Era hora de um peso pesado entrar em campo. Annihilate, que de imediato dispara em um Fire Punch para finalizar com tranquilidade a criatura. Camerupt era o próximo desafiante, mas suportando firme ao Raid Fist, ele revida em um poderoso golpe, que apenas enfurece ainda mais o lutador, que atacando por uma última vez, desintegra o oponente. Sua fúria crescia, assim como seu poder. E como tal, Dugtrio é simplesmente incapaz de suportar o golpe da fera fantasmagórica. Mas era enfim a hora de enfrentar o último. Ó, e minha dica, ó. Você tá jogando Fire Red pela primeira vez e você vai fazer a Diglett's Cave, pega o Dugtrio. Ele é um Pokémon muito forte e mesmo que você não use até o final, ele é o Pokémon Ground mais rápido de terra, ou um dos. Esteve como mais rápido por muito tempo e ele pega magnitude muito cedo, então é bem útil. E mais poderoso Pokémon da mestre. Clods Sem contar que ele também é um Pokémon ótimo pra capturar outros Pokémon, porque ele tem Centomb, e isso impede que os outros Pokémon fujam. Caso você vai capturar um cão lendário, um Latios, recomendo. Saia. Estaria o poderoso fantasma pronto para esse desafio? Era hora de descobrir. Annihilate dispara em seu Raid Fist, mas incapaz de finalizar o alvo, dá uma perigosa chance de contra-ataque. Mas ele segura! Mantido de pé por nada além da fúria, ele tentava golpear seu alvo cegamente. Mas infelizmente, Protect o mantém seguro. E assim, Annihilate cai, incapaz de finalizar o poderoso adversário. Dragapult entra em campo pela primeira vez. Ansioso para descobrir a extensão do seu poder, ele ataca, mas a incrível resistência da criatura a mantinha de pé, revidando em um devastador golpe que Dragapult segura! Cair em sua primeira batalha estava
Mano, ele gritou esse Dragapult segura na casa dele, muito contente. fora de cogitação. E assim, o dragão finalmente leva o oponente ao chão e nos garante o primeiro passo na Liga Pokémon. Era hora de seguir em frente. Ceruled buscava Mano, essa Pop, eu amassei ela. uma chance de se provar. E que melhor ocasião que contra a mestra do tipo aço. Era agora ou nunca. Aumentando sua força a níveis incalculáveis com os Zordens, ele se preparava para o combate. Cooperar já decide não golpear. Um grave erro. E Ceruled não deixaria passar impune, desintegrando o alvo com seu mais novo golpe, Bitter Blade. Bronzog era a próxima muralha de aço que se colocava em seu caminho. Mas Ceruled estava cansado de fracassar. Dessa vez seria diferente. Golpeando Ah, ele podia ter dado Shadow aqui, porque aí ele economizava PP. em um único Bitter Blade, ele leva o oponente ao chão. E então, finalmente, a perigosa ave metálica se apresentava. Corviknight. Seria esse o limite da sua força? Não! Bitter Blade derruba a ave sem dificuldades. Ceruled finalmente enxergava o fruto do seu árduo treinamento. Mas Magnezone era o próximo a entrar. E apesar de suportar o furioso golpe da lâmina de fogo graças à sua habilidade, era tudo o que poderia fazer. Pois cai na sequência em uma última garra fantasma. Apenas um oponente restava. Tinkaton, a poderosa guerreira de aço, contra o obstinado guerreiro fantasma. Era hora de descobrir qual vontade seria superior. Eu achei sem graça, os personagens da liga tem muito Pokémon da tipagem deles usando coisa. Ceruled dispara na frente e em um único Bitter Blade oblitera o oponente e nos coloca mais um passo adiante na liga. Mas o próximo Ceruled foi exatamente isso que eu fiz contra ela. É exatamente isso. desafio nos aguardava. Dragapult inicia a batalha, utilizando a perigosa dança dracônica para aumentar seu poder e velocidade. Ele se tornava Dragon Dance é um dos golpes de status mais fortes de todos, cara. Que delícia esse golpe. uma ameaça cada vez mais letal, uso após uso. Mas Tropius atacava ferozmente, ciente do que estava por vir se não derrubasse o dragão a tempo. E é exatamente isso que acontece. Sobrevivendo por um fio, Dragapult finalmente estava pronto para revidar e obliterar a planta de uma só vez. Altaria era a próxima a se apresentar, mas mesmo sua resistência era incapaz de suportar ao tão fortalecido dragão, que a oblitera tranquilamente. E então, Staraptor, um dos poucos que poderia ser capaz de se opor ao dragão, reduzindo seu ataque com Intimidate, era uma possível ameaça. Mas nem mesmo isso seria capaz de parar a fúria da fera. Staraptor Eu odeio golpes que são separados, assim, tipo Fury Attack e esses golpes assim. Eu não usei o Dragon Darts no Shield. era o terceiro a cair, mas dois restavam. Oricorio era o primeiro entre eles, mas tão frágil, era inofensivo perante a ameaça dracônica, que rapidamente o finaliza. E enfim, Flamigo, o último entre eles, e o mais poderoso Pokémon de pé. Era hora do tudo ou nada. Dragapult dispara o seu último e mais poderoso golpe, mas não era suficiente. Suas energias estavam no Ai, esse Brave Bird. Que tristeza. fim, após uma batalha tão longa, e assim, infelizmente, é levado ao chão. Mas caía, banhado em glória. Com seu alvo enfraquecido, Sableye não apresentaria nenhuma dificuldade para finalizá-lo e nos garantir a terceira vitória na liga. Apenas um treinador nos separava da grande batalha contra a campeã. Era hora de encontrá-lo. Dragapult novamente era o escolhido para essa batalha. Fortalecendo seu próprio poder com o Dragon Dance, ele suportava no limite da sua vida um Dragon Pulse. Teria que ser suficiente. Não teríamos uma outra chance para nos fortalecer. delícia. E assim o veloz dragão ataca na frente e enfim finaliza o primeiro oponente com facilidades. Flapple era o segundo adversário, mas igualmente presa fácil para o dragão. Dragalg, mesmo bem mais resistente, também não era capaz de suportar o poder do grande mata-mosca. E Haxorus, já bem mais frágil, era apenas mais um na lista dos derrotados. Apenas Baxcalibur restava, o mais poderoso e letal Pokémon, capaz de eliminar times inteiros. Era hora de descobrir a extensão do nosso poder. Dragapult dispara em um último Phantom Force, mas não era o bastante. Suas energias Por que ele usou Phantom Force? Ao invés de usar os dardos Dragon. Eu acho que ele tivesse só usado. Ele tá sem PP? Então não tivesse gastado tanto no Staraptor. Acho que tinha deixado ele morrer contra o golpe. estavam esgotadas, e assim, infelizmente, ele cai. Mas Golden Goal fazia sua estreia tão aguardada. Obliterando o alvo com seu mais poderoso golpe metálico, ele garantia nossa luta contra o último treinador de Paldea. Mano, Make It Rain é muito bom. Muito bom. A hora finalmente havia chegado. Após tanto esforço, estávamos aqui, diante da grande campeã da região. Dragapult contra Spatra. A primeira batalha começa. Desaparecendo com Phantom Force, o dragão buscava uma oportunidade de atacar. E enfim reaparece e oblitera o primeiro Pokémon. A vantagem era nossa, mas Dragapult é muito forte, cara. Muito. muito ainda restava. Golgoth era o próximo adversário, mas decidiu poupar nosso pequeno dragão por hora, trocando-o de lugar com Gengar. Mas sequer seu poderoso Shadow Ball era capaz de derrubar a criatura, que revidava em um letal Zen Herbert, que por pouco não leva nosso fantasma ao chão. Gengar tentava um último sacrifício com Destiny Bond, mas Golgoth era esperto bastante, evitando atacá-lo nesse momento de vulnerabilidade, e assim supera a estratégia do fantasma. Mas Gengar não cairia sem lutar, atacando uma última vez com Shadow Ball, nosso pequeno inicial se despedia da jornada, satisfeito com sua grande aventura. Era hora de Dragapult retornar, para finalmente finalizar seu alvo e avançar um passo a mais na disputa. Mas King Gambit entrava dessa vez. Era hora de trocar. Dá pra ele ter treinado o inicial dele, né? Se ele treinou o Primeape, ele poderia ter treinado o inicial.
atacar novamente, pois Dragapult seria incapaz de atravessar as resistências dessa criatura. Sablai entra em seu lugar, mas o samurai possuía um poder avassalador, derrubando o pequeno fantasma sem dar chance de agir. As coisas começavam a seguir um caminho perigoso. A Nirleif substitui seu companheiro, vingando-o com um devastador close combat, e empata a disputa. Mas Veluza era o próximo a se apresentar. Suportando firme a um Rage Fist, ele dispara para revidar e quase derrota o poderoso fantasma. Mas era mais rápido. E assim é capaz de finalizá-lo em seguida, sem dar chance de reação. Mas Dragapult entra, portando uma velocidade inalcançável, é capaz de bater primeiro e finalizar o peixe. E enfim, Avalag. A muralha de gelo se colocava diante de nosso dragão, e mesmo atacando com todo o seu poder em um crítico, era incapaz de derrubá-lo. E assim, infelizmente, sua jornada chegava ao fim. Mas Gholdengo entra em campo dessa vez. O raro e precioso Pokémon, com seu extremo poder, é capaz de desintegrar Avalag, apesar das suas resistências, nos colocando frente a frente com o último Pokémon da jornada. Mas Make Rain oblitera seu alvo em uma chuva metálica e nos garante o título de mestres do tipo Fantasma. Ah, legal, velho, legal. Muito show, muito show. Massa demais. A edição dele muito boa, a qualidade do vídeo muito boa, a narração incrível. Só posso dar um like aqui. E me inscrever. Muito divertida.